Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje, você já sabe, é dia de seguir adiante no Rebel R, Narrativas Estelares. Jogo de ficção científica e exploração espacial, escrito pelo Júlio Matos e publicado pela Secular Games, que a gente está destrinchando aqui no canal, capítulo a capítulo, com calma, analisando os pontos que eu considero mais importantes para dar uma ideia geral de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo. Quem está chegando agora aqui no canal, mas quer saber tudo que a gente já falou sobre o Rebel R, é só se ligar aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre o tema. E depois, se quiser seguir na viagem junto com a gente, é só se inscrever aí no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Então vamos lá, pessoal. Quem está ligado no movimento, quem já está inscrito aqui no canal e está acompanhando a nossa série, sabe que estamos aqui atualmente no capítulo 3 do livro, que é o capítulo extenso, como todos os outros, dedicado ao narrador, ao Zig. Então a gente está abordando aqui diversos pontos, sempre com aquela visão de dar as dicas, de dar as informações que o narrador vai precisar para conduzir a campanha, a sessão, beleza? No vídeo passado a gente falou sobre a questão dos desafios, né? E eu disse que hoje, né, no próximo vídeo, a gente ia falar dos conflitos. E existe uma diferençazinha, né, entre desafios e conflitos. Só lembrando aqui bem rápido, o desafio é algo individual, é algo que o personagem vai ter que resolver sozinho, vamos chamar assim, mesmo que ele conte com a ajuda de outros integrantes ali da equipe. Por quê? Qual é a diferença para o conflito, que é o que a gente vai ver no vídeo de hoje? O conflito, ele é algo coletivo. Eu vou ler um trechinho aqui do livro que eu acho que ele dá uma ideia melhor sobre o tema. Olha só. Um conflito serve principalmente para resolver de forma conjunta e rápida uma cena onde várias questões estão em jogo, diversos obstáculos estão entre as protagonistas e seus objetivos, e as ações específicas de cada uma das protagonistas farão parte de uma resolução mais complexa. Como se um grande emaranhado de fios precisasse que as protagonistas se empenhassem desatando os nós e desembaraçando, melhor dizendo, pedaço por pedaço, até chegar à resolução do problema, aos seus objetivos ou ao entendimento da situação. Ou seja, o conflito, ele é, entre aspas, aqui um desafio conjunto, um desafio para toda a equipe. E geralmente, claro, isso não vai acontecer toda hora ali no jogo, né? Geralmente o desafio, ele é uma grande ameaça, ele é o boss final, ele é o ponto-chave ali daquele ponto da campanha, da sessão, enfim. Ele é o grande desafio, literalmente, a ser superado. Por isso ele vai precisar, ele vai requisitar o esforço conjunto e coordenado de todos os personagens ali do grupo. Na sequência, o livro vai trazer aqui um tópico chamado Preparando Conflitos, que é justamente para te orientar, né, você narrador, como organizar isso. Porque, claro, se eu comentei aqui que o conflito, melhor dizendo, ele é o clímax, ele é o ápice daquela história, daquela parte ali da campanha e tal, é preciso que ele seja construído ali ao longo do tempo e que ele esteja diretamente vinculado ali, entrelaçado com o que está rolando na história. Parece bobagem, mas assim, porque existe sempre a possibilidade de você imaginar que os jogadores vão para um lado e eles vão para o outro, completamente diferente. Então, você organizou todo aquele conflito ali para os personagens simplesmente ignorá-lo. Como é que você faz para evitar que isso aconteça? Justamente, a gente comentou um pouquinho também sobre isso no vídeo passado, mas é porque os conceitos eles se misturam aqui. A questão é de você colocar conflitos que estejam ali interligados com os interesses das personagens, com as questões narrativas que são relevantes ali para a história, né? Você pode fazer com que os personagens se interessem por esse conflito por conta de outros, né, interessados que são importantes para ela, aliados, né, companheiros, família, interesses amorosos, enfim. Existem diversas maneiras de você colocar esses conflitos de forma orgânica, vamos chamar assim, na direção das protagonistas, para que faça sentido que elas de fato se interessem por aquele conflito e tenham motivos relevantes para se envolver nisso, né? Pense sempre, as personagens teriam alguma chance ali, agindo racionalmente, agindo de acordo com o que foi estabelecido ali na ficção, de simplesmente virar as costas e ir embora? Se você responde essa pergunta com sim, talvez você precise ali colocar algum elemento a mais nesse conflito para prevenir que isso aconteça. Ou seja, você precisa inserir melhor esse conflito nas tramas e nas questões que estão rolando ali na história. E só para a gente fechar essa parte ali inicial de preparação, uma maneira também de você organizar isso melhor e evitar essa fuga das protagonistas, né, vamos chamar assim, é que o conflito, justamente por ele ser o ápice, o clímax ali da história, ele pode ser construído ao longo do tempo. Ou seja, você pode ir colocando ali pistas, indícios do que está acontecendo, pequenas partes do quebra-cabeça, vamos colocar dessa maneira, que vão instigando tanto a curiosidade dos personagens, como também envolvendo eles cada vez mais na trama. E isso pode ter algumas consequências mecânicas na hora da resolução do desafio. A gente vai falar desse ponto daqui a pouquinho.
O próximo tópico que o livro vai abordar chama Anatomia e Resolução de um Conflito. Aqui ele vai falar mais sobre a parte prática em termos de jogadas de dado, de como é que as coisas se organizam. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, porque eu acho que talvez essa questão do conflito ela seja mais diferente do que a gente está acostumado. Eu não lembro rápido, assim, de cabeça, de outro jogo que tenha uma resolução parecida com isso aqui. Então eu vou ler o trechinho para depois a gente fazer os comentários, beleza? Então se liga aí, olha só. Quando um conflito estiver estabelecido, todas as protagonistas vão montar suas pilhas e rolar os dados juntas. Todo mundo vai montar sua pilha ali e jogar os dados. Se o comandante, né, fizer parte do conflito, ele rola e age primeiro no conflito. Ou seja, você vai ter ali uma série de pilhas de dados, uma série de resultados que vão todos ser considerados em conjunto, vamos chamar assim. Se liga aí. Assim como um desafio, após rolar a sua pilha, todas as protagonistas separam as suas vitórias, ou seja, os números 6, os seus controles, 4 ou 5, e descartam, né, o que for nulo, 2 ou 3, que não vão interferir no resultado. As entropias, ou seja, os dados que derem número 1, no entanto, são todas colocadas no centro da mesa, ou no espaço designado na ficha da nave, enfim. E elas formam a pilha de tensão. Se não houver nenhuma entropia nas rolagens das protagonistas, o Zig, o narrador, pode adicioná-las direto da sua reserva na pilha de tensão. Ou seja, aqui já começa uma grande diferença na minha opinião. Todo mundo vai jogar junto ali, e aí vai contabilizar quantas vitórias o grupo teve, quantos controles o grupo teve e as entropias. Então tudo isso aí vai ser utilizado na resolução da cena, justamente porque todos os personagens estão agindo em conjunto em prol de um objetivo único, que é derrotar, superar o conflito que está posto ali, beleza? Para a gente fechar aqui, todas as vitórias são consideradas oportunidades e podem ser gastas nos espaços de alocação das posturas durante o conflito para realizar ações que vão remover obstáculos ou mover as protagonistas mais perto dos seus objetivos. Basicamente, assim, em linhas bem gerais, é como se você tivesse que passar por várias etapas até você conseguir derrotar o conflito. Então, cada vitória, cada controle que você tiver pode ser interessante para ajudar você a avançar um passinho nessa ação conjunta de derrotar o conflito, de superar o conflito. Pode parecer esquisito, pode parecer estranho de início, mas assim, como eu estou falando também ao longo dos vídeos, tudo que o livro vai explicando, depois ele faz aqui um quadro com resumo, ele vai exemplificando, ele vai destrinchando melhor. Aqui eu estou tentando só jogar a ideia geral para vocês, mas no livro isso é tratado com muito mais detalhe. Seguindo adiante aqui na questão da resolução dos conflitos, só lembrando também que aqui funciona igual o que a gente comentou no vídeo anterior em relação aos desafios. Você pode transformar pontos, usar, melhor dizendo, pontos de ímpeto para transformar controles, ou seja, sucessos parciais, ou seja, números 4 e números 5, em vitórias, ou seja, em números 6. Você pode ali, cada um, né, vai gastar os seus pontos e tudo mais para aumentar o número de vitórias, o número de 6, né, que você vai ter ali à sua disposição. Por quê? Porque as vitórias elas vão se transformar em oportunidades, como eu falei. E essas oportunidades são, tipo assim, coisas que a personagem vai conseguir fazer. Podem ser coisas simples ou coisas um pouco mais complexas. Então, só para vou tentar criar um exemplo aqui para a gente seguir ao longo do vídeo. Vamos dizer que o conflito envolva ali vocês invadirem uma estação espacial, ou uma base, ou alguma coisa nesse sentido. É um exemplo que o livro traz aqui. Você pode usar uma oportunidade dessa para, por exemplo, eu quero desligar a energia elétrica ou a fonte de energia desse hangar, ou dessa seção ali da base e tal, não sei o quê. Se você gasta uma vitória para isso, uma oportunidade para isso, beleza, você conseguiu fazer. Só que tem um detalhe. Assim como os conflitos, os desafios eles também vão ter aquelas dimensões, ou seja, também vão existir os riscos, as condições e temos um extra ainda, os segredos. Ou seja, de repente, gastar as suas oportunidades assim com coisas, entre aspas, menores, talvez não seja interessante em termos de estratégia, porque você vai ter outras coisas para lidar. E só lembrando aqui, os riscos são coisas que vão conseguir dar dano direto no personagem. Então, sei lá, um sistema de segurança ali, uma armadilha, ou até um grupo mesmo ali que vai patrulhando e vai percebendo que vocês estão invadindo ali aquela base. Isso tudo podem ser riscos. Então você vai usar justamente essa quantidade de vitórias ali totais que o grupo teve para ir avançando em relação a isso. As condições seriam coisas mais relacionadas ao ambiente que vão afetar, que vão dificultar um pouco mais as suas ações no sentido de atrapalhar a precisão delas. Então, por exemplo, vamos dizer que você esteja passando por uma seção lá dessa base que tenha
sei lá, solo instável, você tá pulando ali por plataformas ou alguma coisa assim, ou tá desmoronando alguma coisa, você tá pulando ali e tal, e ao mesmo tempo combatendo com alguém. Um exemplo maluco aqui só para entender. Então, o fato de tudo aquilo ali estar desmoronando pode ser uma condição. O que normalmente você conseguiria fazer com um sucesso só, você vai precisar, por exemplo, de 2. Porque esse sucesso extra, vamos dizer assim, vai fazer com que você consiga evitar, né, ainda que momentaneamente, aquela condição. Ou seja, você gasta um sucesso para evitar que o que está desmoronando caia na sua cabeça, por exemplo, e o outro sucesso você vai usar para efetivamente conseguir acertar o seu inimigo. Ou alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E a terceira coisa que o livro coloca aqui é que são os segredos. Nem tudo vai estar revelado para vocês ali de cara. Então, nesse mesmo exemplo que eu estou dando ali, de invadir uma base secreta, alguma coisa assim, podem existir coisas que vocês não sabem, né, que estão lá, que vocês só vão descobrir ali na hora, enquanto estiverem invadindo aquilo ali. Isso, o Zig, o narrador, ele pode simplesmente dar uma pista para vocês do que está rolando. E só lembrando aqui uma coisa, existe uma das posturas disponíveis aqui, é de analisar. O livro já falou em diversos pontos aqui que analisar é sempre uma boa opção, porque se você tiver o tempo, claro, de analisar aquela situação, você vai compreender ela melhor em termos de regra. Isso pode te revelar riscos ou condições ali ocultas, né? E vai fazer com que você tenha mais informação para se preparar e enfrentar aquele desafio ou aquele conflito. Então, analisar é sempre uma opção e deve sempre representar algum tipo de bônus ou vantagem para que o protagonista possa escolher melhor ou se preparar melhor para enfrentar aquilo ali. Então, existe sempre essa chance. Outra possibilidade que o livro coloca também em relação a essa questão das oportunidades eu falei ainda há pouco que você pode, narrador, pode ir colocando pistas ali ao longo do tempo e tal, pequenas dicas do desafio final, né, do conflito, melhor dizendo, final. Então, quando chega na hora de você de fato enfrentar esse conflito, se você colheu essas pistas antes, se você de repente fez análises prévias ali que foram te concedendo partes do quebra-cabeça, isso pode ser revertido também em oportunidades ali no jogo. Por exemplo, se você conseguiu entender melhor o funcionamento daquela base, você vai conseguir fazer o que eu disse no início, de desviar a energia, ou cortar a energia só daquele setor. Se você não analisou os esquemas, né, as plantas da base antes, você não consegue fazer isso, você só conseguiria desligar da estação inteira, por exemplo. Estou inventando aqui, mas imagino que seja algo mais ou menos aí nessa linha. Então, sempre tenham em mente, quanto mais informação os personagens tiverem, melhor. Seguindo adiante, para a gente já encaminhar aqui para o final desse vídeo, a exemplo do que aconteceu em relação aos desafios, aqui nos conflitos, olha, a gente vai ter várias páginas com um exemplo, tá aqui um exemplo bem complexo, bem grande, né, sobre como é que você vai resolver um conflito e tal, e aqui ele vai dando mais dicas aqui, ou seja, é isso que eu estou falando, ele vai destrinchando todo o conteúdo, dando vários exemplos aqui, trazendo dicas. Olha, por exemplo, a gente tem um outro tópico aqui, criando dimensões de reação. Então, como é que você vai organizar a questão dos conflitos aqui, né, enquanto narrador, o que você precisa ter em mente? Então, ele vai sempre exemplificando aqui, olha, avaliar os objetivos das protagonistas, aí dar exemplos aqui, definir os riscos. Como é que você vai definir os riscos? Ele vai te dando dicas de como organizar isso. Eu acredito que seja uma coisa mais de prática, né? Quanto mais prática você tiver, você vai começando a fazer isso automaticamente. Ou talvez você até já faça, mas não utiliza essa nomenclatura que o livro traz aqui. Então, por isso que eu digo, ler aqui com a explicação completa, com todos os detalhes, com todos os exemplos, vai ajudando a destravar a sua mente e adequar o que for preciso para a proposta de jogo aqui do Rebel R, né? Então, olha, definir condições possíveis, ao definir segredos, né? Então, tudo vai sendo explicado aqui, né? E, claro, no final a gente vai ter aqui um resumo para a resolução dos conflitos. Olha, teremos aqui uma tabela com todas as principais informações, né, a respeito do conflito. Então você já pode, depois que tiver um pouco mais de prática, já pode bater o olho aqui direto e já vai entender qual é a mecânica, né, em termos de sistema, como é que funciona essa questão dos conflitos. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fechamos aqui mais um capítulo do Rebel R, Narrativas Estelares. Espero que vocês estejam curtindo aí a jornada. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário e a gente se vê na próxima resenha.